Bom dia a todos. Faz um bom tempo que a gente não se vê, né? Eu acabei de liberar na plataforma o fórum e deixei os encontros síncronos lá que nós já realizamos a respeito do mito. Alguém escreveu para mim perguntando se ia ter os fóruns. Sim, acho que foi o Luan. Deixa eu ver aqui. Foi Luan Henrique que me escreveu perguntando. Vai ter. E acabei de liberar. O fórum é sobre mito, que foi o assunto que a gente tratou até agora, né? Mitologia. Por enquanto é um fórum para tudo que a gente viu, já que a gente só viu um tema, né? Que é mitologia. E ainda eu não liberei o material escrito porque eu estou fazendo ainda. Mas se alguém se sentir seguro em responder ao fórum, fique à vontade, tá? Fórum não tem segredo não, depois é só vocês entrarem lá e ver, tá? Então é um fórum em relação a todas as aulas que a gente viu até agora. Todas, 2 aulas, tá bom? Fiz assim porque foi um tema único, então não tem por que ficar fazendo vários e várias atividades sobre um mesmo tema, tá? Como eu já falei para vocês no módulo 1, eu, enfim, tô com uma série de dificuldades aqui e por isso que eu estou atrasando a entrega dos materiais todos, mas ninguém é prejudicado por conta do meu atraso, tá? Com relação a isso, vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Na medida em que eu não consigo cumprir com os meus prazos e as minhas obrigações, não tem por que vocês serem prejudicados em relação à nota e aprovação, tá? Então fiquem tranquilos. Bom, hoje eu vou começar a falar da origem da filosofia. E assim como os mitos, eu também vou utilizar 2 aulas, né? Hoje e um pedaço da próxima aula. E o meu objetivo aqui é falar um pouco sobre como que a filosofia ela nasce na Grécia, porém não só na Grécia, né? A gente vai ter a filosofia. E assim também como nós já conversamos outras vezes, a gente acaba estudando a filosofia grega porque é a filosofia que influenciou o nosso pensamento de modo mais forte, digamos assim. A filosofia grega ela foi cultivada na Europa a partir do Império Romano e depois com a influência dela na filosofia cristã. A gente vai ver no segundo ano, né, filosofia medieval. A gente vai ter bastante força da filosofia grega, principalmente de Platão e Aristóteles. Depois, no Renascimento, a gente vai ter novamente, né, um reforço dessa influência da filosofia grega a partir de movimentos como o Renascimento. Renascimento que é justamente a ideia de fazer renascer a cultura greco-romana e aí a recuperação dos filósofos sem a influência do cristianismo. E aí, né, a gente vai ter os europeus chegando à América para a colonização e exploração da América. E, obviamente, quando eles chegam aqui, eles trazem não apenas as suas armas e a sua sede de riqueza, mas também a sua cultura. E aí tem todo aquele processo que vocês já certamente ouviram,
de educação dos povos originários da América, os índios. E aí então a gente vai ter a cultura europeia sendo difundida aqui na América. Então é por isso que a gente acaba estudando a filosofia grega, porque ela foi trazida para cá pelos europeus quando chegaram a essas terras aqui. Então, digamos assim, originalmente na América não tinha esse pensamento grego cristão, digamos assim, né? Porque os maias, os astecas, os incas, todos os povos indígenas do Brasil e os indígenas da América do Norte não tinham esse saber, eram outros tipos de saberes que havia aqui na América. Tá? E na Ásia não tem tamanha força do pensamento grego, aliás, né? Não tem quase nenhuma influência a filosofia grega lá no Oriente, né? E na Ásia, que os europeus não chegaram a conquistar, né, a Europa. A gente vai ter lá os ingleses no século XIX e XX ocupando a Índia, né, os portugueses tendo algumas conquistas de território também naquela região, mas não chegaram a implantar a sua cultura. Por isso que a gente tem lá no Oriente, né, na Ásia, Oriente e Ásia, né, pensamentos tão diversos dos nossos. Né? As religiões são diferentes, a maneira de cultivar as divindades são diferentes. Né? Então, você tem lá, por exemplo, o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, o taoísmo, né? na Ásia, né? Na China, Japão, Vietnã, Tailândia, que são religiões bem diferentes do cristianismo, por exemplo. Né? A concepção de divindade, a concepção de errado não, de mal, né? de pecado, essas coisas. Tanto é assim que a gente nem estuda o pensamento da Ásia, né? Já perceberam que vocês não estudam a história da China, do Japão, né? Não consta isso nos nossos livros. Raramente é abordado por alguém, porque a gente estuda a história da Europa. Como se a história da Europa fosse... assim, é a nossa história também, já que os europeus vieram para cá, né? Mas a gente começa estudando lá o pensamento paleolítico, não sei o que, lá, né? E aí entra na África, no norte da África, pelo Egito, aí passa pela Grécia, vai para a Europa, né, estuda todo o pensamento antigo e feudal europeu, e aí chega na América. É como se a América comece a existir a partir de quando os europeus chegam aqui. Então a gente começa a existir a partir de 1500. A nossa história é começando a contar a partir de 1500, né? E antes de 1500 a nossa história ela é praticamente toda europeia. Não sei se vocês já perceberam isso. E a Ásia não existe na nossa história. Né? A gente estuda um pouquinho da Ásia quando estuda lá o Império Bizantino, né? Que é a divisão da igreja na Idade Média. E aí estuda um pouquinho sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial, porque o Japão se aliou à Alemanha na Segunda Guerra, mas de resto a gente não sabe nada sobre a Ásia. Né? Nada, absolutamente nada sobre a Ásia. Né? Gengis Khan, que foi o maior império que já existiu na Terra, a gente fala do Império Romano, coisa e tal, mas o Império Chinês, com Gengis Khan, foi o maior império de todos.
né? A gente fala aí de muito do cristianismo e do islamismo, mas a maior religião do mundo é o hinduísmo. E não se sabe nada sobre o hinduísmo aqui, né? Não se sabe sobre o Império Feudal chinês e japonês. Não se sabe nada sobre esses caras, né? E, enfim, é como se a gente vivesse em dois mundos. Tem o planeta Ocidente e o planeta Oriente. Aí de vez em quando a gente sabe alguma coisa sobre a Ásia, Oriente não, Ásia, né? A gente sabe alguma coisa sobre a Ásia porque a gente manda um robozinho para lá e esse robozinho tira algumas fotos pra gente, né? No caso, a gente conhece mais pelos mangás, desenhos japoneses, né? Um pouco da cultura asiática, né? A nossa grande fonte de informação são mangás, né? E desenhos, Dragon Ball Z, Pokémon, essas coisas todas, né? Jaspion, Changeman, essas coisas aí. Enfim, então a minha ideia é falar um pouco sobre a origem da filosofia e grega e hoje eu vou falar um pouquinho de outras filosofias também, tá? Para vocês saberem um pouquinho. Deixa eu ver aqui os fóruns. Me mandaram uma lista aqui de pessoas, né, que não podem participar por causa das enchentes. Obrigado pela informação, Gabriel. Se vocês tiverem contato com eles, podem tranquilizá-los e dizer que o material vai estar disponível na plataforma, tá? Eles podem acessar quando puderem. E o Jonatas pergunta: a questão dos asiáticos que vieram para o Brasil trabalhar nas lavouras não fizeram muitas mudanças? Não fizeram, né? Quase nenhuma mudança. E assim eu pergunto para vocês, né? O que vocês conhecem de, de budismo, de taoísmo, de shintoísmo, ou então de mitologias asiáticas? O que é que vocês sabem? O que é que vocês sabem da história do Japão? Do Japão feudal ou da China? O que é que vocês sabem sobre Gengis Khan? Que livro famoso da Ásia vocês já ouviram falar? A não ser a Arte da Guerra. Não tem impacto, né? Não tem impacto. Então, a gente tem algumas colônias, né, no Brasil. Por exemplo, em Londrina, né? Londrina, eu morei em Londrina por um tempo no Paraná. Lá tem uma colônia japonesa bastante tradicional, acho que é a segunda maior colônia japonesa no Brasil. Então lá em Londrina tem uma festa dos japoneses, agora não lembro o nome. Então a gente encontra muitos descendentes de japoneses. Muitas pessoas de Londrina vão para o Japão trabalhar, ao invés de ir para os Estados Unidos, vão para o Japão. E ainda assim, mesmo em Londrina, que tem uma colônia japonesa forte, né, você tem uma grande influência nos costumes, na história. Né? Você tem. Né? Em São Paulo tem lá uma colônia forte também de japoneses, né? São Paulo, né? É assim, uma grande influência para o Brasil como um todo. Também a colônia de lá não foi capaz de esboçar, né? Assim, ou apresentar uma influência cultural, né? O porquê eu não sei, né? Mas o fato é que não tem influência. Né? Não tem influência. E quando tenta influenciar, acontece o que está acontecendo agora, né? A gente vê como inimigos, por exemplo, a briga entre China e Estados Unidos, a briga comercial, que não é apenas uma briga comercial, né? É também a briga política, uma briga cultural, aonde a gente olha os chineses como adversários, como inimigos. A gente tem uma certa narrativa, né, de que
se a gente não lutar pelos valores do Ocidente, nós vamos virar chineses, né? Influência cultural chinesa. Bom, qual seria o problema? Né? Já que a América foi influenciada pela cultura europeia, será que os europeus estão certos? Será que talvez não seria melhor a gente cultivar valores asiáticos, né? Ao invés dos valores que nós cultivamos no momento? Né? Chegamos ao ponto até de a gente ter um expoente da nossa política nacional dizendo que o Trump era o verdadeiro Ocidente, né? Ele representava o espírito do Ocidente. Cruz credo, né? Se ocidental é ser igual ao Trump, quero virar vietnamita agora. Enfim, é isso, gente. Olha como uma cultura estranha, né? Uma cultura adversária, né? A gente tem preconceito com eles. Por exemplo, não se conhece nada das religiões de lá e a gente fala mal, né? Fala mal. No máximo a gente aceita lá um yoga, né? Faz um yoga, faz uma meditação, mas não por conta da visão que eles têm a respeito disso, mas a gente trata como uma maneira de bem-estar, de yoga como atividade física ou meditação para acalmar, o que não é a ênfase deles, né? Isso são práticas religiosas, né? Filosófico-religiosas. Enfim, então não tem, a gente não tem influência, né? Deles aqui. E, professor, também tem casos que acontecem de, tipo assim, muitas pessoas que imigram do Japão, da Coreia, para o Brasil, que sofrem muita xenofobia ao chegar no Brasil. Eu tava vendo um vídeo essa semana, uma moça, ela é do Japão, ela começou a gravar a semana dela. Ela sofria tanta xenofobia, né, que ela chegou a entrar em depressão e teve que voltar para o país dela urgente. Nossa, foi tipo, muito triste, sabe? Sim, a gente tem muitos preconceitos com os povos orientais. A começar pelas piadas que a gente faz acerca deles, né? Desculpem aqui, não, quase inapropriado, né? Mas é um fato real e como mostra como a gente diminui essa cultura. Quando a gente se fala dos japoneses, né? Tipo, a gente acha que é todo mundo igual. Japoneses, chineses, vietnamitas, tailandeses, porque tem o olhinho puxadinho, né? Não. São bem diferentes. E as piadas que é feito, por exemplo, principalmente com os homens. A gente costuma demonizar, por exemplo, as religiões deles, né? Porque eles têm lá umas divindades que são misturadas com animais, né? Por exemplo, Ganesha, que tem cabeça de elefante, enfim. E costuma chamar budismo de ateu, né? Porque no budismo não tem Deus, um Deus para adorar, né? Já que Buda não é Deus, então eles são ateus, né? Não sei o que não é verdade. Aqui o Gabriel comenta que a única coisa que ele está ligado na Ásia é que é o ano do boi. Você disse por causa do Instagram. A gente tem tido uma influência nos últimos tempos, né, do horóscopo chinês, né? Como o horóscopo, como a astrologia tem ficado muito famosa, né, aqui. E aí as pessoas, para diferenciar um pouco, para mostrar que sabem mais de astrologia, têm estudado astrologia chinesa, que muda, né? Enfim, esse é o ano do boi de água, se não me engano. Né? E mas sim, a gente fala tanto de preconceito, né? Que nós não somos preconceituosos, ou então fala-se muito do preconceito que os estadunidenses têm com os povos latinos, né? Mas nós somos preconceituosos, sim, com os asiáticos, e muito. E com os orientais, né? Do Oriente Médio, com os muçulmanos, nós somos muito preconceituosos. Acontece, por exemplo, não sei quantos vocês conhecem um descendente
de japonês ou de chinês, né? Mas quando as pessoas veem alguém de olhinho puxado na rua, assim, é como se fosse algo muito exótico. Como se fosse assim, nossa, que é isso? Onde surgiu? Né? Até no instituto, né, a gente tem alguns descendentes de asiáticos em algumas turmas, e o pessoal faz zoeira com eles, porque eles são chineses, né? Ou coreanos, alguma coisa assim. Né? Tem, vocês vão perceber isso nos momentos, por exemplo, quando a gente voltar para as aulas presenciais, como é feito quase um bullying, né? É feito bullying praticamente com os nossos colegas orientais. Né? Nós temos alguns no Instituto. O Gustavo fala que é por causa da Ásia, Gustavo. Uhum. Esse ano do boi é. Então, o Free Fire, ele se aproveita, né, das, das informações que rolam na sociedade para atrair seguidores, né, e jogadores. Mas o ano do boi, sim, diz respeito ao horóscopo chinês. O horóscopo chinês é baseado em animais e em elementos da natureza. Então tem a combinação, né? Então, por exemplo, esse ano é o ano do boi da água, se não me engano. Ou é boi de água ou é boi de madeira, não sei. Ano passado foi o ano do porco. Só procurar assim, horóscopo chinês. E aí vocês vão encontrar. O Free Fire é asiático. Basicamente, quase todos os jogos são asiáticos, né? A Nintendo é asiática, a Sega era asiática, a Sony, né, que faz o PlayStation, é da Coreia. Então, na parte da tecnologia, sim, os asiáticos dominam. Por exemplo, os carros mais adorados pelos brasileiros são asiáticos, né, que é a Toyota e a Honda. A Honda é japonesa e a Toyota também é do Japão, né? Eles são muito avançados na parte de tecnologia, robótica, né? Não, o Fusca é alemão. O Fusca é da Volkswagen. Volkswagen é empresa alemã. Bom, então, feito esse grande panorama, né, sobre o porquê que a gente estuda a filosofia grega e não dos outros povos, eu vou aproveitar o gancho então e falar de outras filosofias que não as gregas, né? Eu vou começar falando então de uma filosofia que tem aumentado a sua influência e o seu conhecimento agora no Ocidente, mas que até coisa de 100 anos atrás, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, era praticamente desconhecido no Ocidente, tendo alguns intelectuais apenas, né, sabido, que é o budismo. O budismo é uma religião, né, e também uma filosofia. O budismo ele nasce na Índia com um príncipe, o Siddhartha Gautama, que é o Buda. Né? O Siddhartha ele era um príncipe de um povo lá na Índia, por volta do ano 800 a.C., eu acho. Não sei se é 800 ou 600 a.C. Então vocês vejam que assim, é no mesmo período em que nasce a filosofia na Grécia. Né? A filosofia na Grécia ela também aparece por volta do ano 800 a.C., ali 750, 800, com Tales de Mileto. É o mesmo período em que surge o Siddhartha, surge o budismo na Índia.
Então, o Siddhartha ele era um príncipe e que ele se pergunta pelo sentido da vida. Né? Conta a história que o Siddhartha ele estava observando da sacada, né, as pessoas e viu criança e viu um velho e percebeu que não faz muito sentido porque você é criança e morre, né? Você cresce, nasce, cresce, reproduz e morre e fica doente e tem muito sofrimento, né? A vida é marcada por bastante sofrimento. Ele viu a pobreza, né? Ele viu a angústia, a raiva, o ódio. E ele se perguntou qual é o sentido de tudo isso, ou se é possível escapar do sofrimento, né? Qual é a origem do sofrimento e se é possível superá-lo. Essa é a grande questão do Siddhartha. Então ele abandona a sua vida de nobreza e parte em busca, né, de ter essa resposta. E aí depois de passar por várias religiões, digamos assim, por vários métodos para tentar alcançar, né, essa libertação do sofrimento, ele se senta debaixo de uma árvore e fica 3 meses meditando. 3 meses meditando. E aí, ao final dos 3 meses, ele alcança a iluminação, né? O Nirvana. Então, Buda significa o iluminado, né? O Siddhartha é o Buda, porque o Siddhartha ele é o iluminado. Então, o budismo, né, é o caminho para a iluminação. Então, Buda não é o Siddhartha não se torna Deus, né? Ele é um homem normal que alcançou a iluminação. O que é a iluminação? É você perceber que é possível superar o sofrimento, né? Então, o budismo ele se caracteriza como uma filosofia que apresenta um caminho para você superar o sofrimento, né? E aí a filosofia budista ela tem como pano de fundo, então, métodos para você superar o sofrimento, ou os sofrimentos, né? E aí, então tem as 4 verdades do budismo, né? Que a primeira verdade é que o sofrimento existe. Na verdade, a palavra não é sofrimento, né? Ficou famoso como sofrimento, mas a ideia é de que a gente é insatisfeito, né? A gente é insatisfeito. Então, a insatisfação existe, né? Então, o sofrimento existe. A segunda verdade é a origem do sofrimento. A terceira verdade é a superação do sofrimento. E a quarta verdade são os 8 caminhos para superar o sofrimento, que é a visão correta, a fala correta, o pensamento correto, etc. E aí, resumindo, a grande tese do budismo é que a gente sofre porque nós somos iludidos pela nossa mente, né? A nossa mente, ela se deixa levar por paixões, por, por ansiedade, por angústias, né? O que o Buda ensina, ele diz que esses são os 3 venenos da mente, né? Que é o apego, então a gente se apega às coisas do mundo, e como tudo é impermanente, como tudo acaba, então a gente acaba sofrendo, né? Por exemplo, eu conheci uma menina, e aí eu namorei, a gente namorou, estava muito feliz, porque caramba, é o amor da minha vida, e de repente esse amor acaba, o namoro acaba, caramba, né? Mas eu apostei toda a minha vida nesse relacionamento. Mas acaba, as coisas acabam.
né? Tipo assim, pode acabar. Tudo é impermanente nessa vida. Você tem lá um bichinho de estimação e ele morre. Pois é, morre, né? As coisas morrem, né? E aí, então, tudo é impermanente. Só que a gente se apega às coisas e não percebe que as coisas passam, que tudo muda, que as coisas acabam, que as coisas se transformam. E aí, quando as coisas deixam de ser como elas nos pareciam ser, a gente sofre por causa disso. Então, o apego nos faz sofrer, né? Mas também a repulsa, que é o ódio, né? A repulsa também nos faz sofrer. Quando a gente não consegue, quando a gente não consegue se ter compaixão, né? Que é o conceito fundamental do budismo, né? Quando a gente não tem compaixão, a gente sofre também porque se afasta de tudo, né? O Jantas pergunta aqui que isso parece um pouco específico acima do limite. Tudo bem, professor? Como assim, Jonatas? Não entendi. Você pode explicar? Se você abrir o microfone para falar. Ah, tá. Foi uma indireta? Ah, tá. Ah, tá. Não, eu falei do namoro porque é algo que todos nós passamos, né? A gente se apaixona e se apaixona e acaba, né? O namoro acaba, pode acabar, namoro, casamento, acabar porque o amor acaba ou acabar porque as pessoas morrem, né? Enfim, as pessoas morrem. Ah, tô casado há 30 anos e de repente minha esposa morre. Acontece, né? Acontece. Mas pode ser qualquer coisa, sei lá, você tem apego sei lá, tem aqui, controle de videogame. Nossa, eu controle do Xbox tá custando 500 pau. Então eu guardei toda a minha mesada do ano pra, vamos supor que você ganha 50 reais por mês de mesada. Você tem que economizar 10 meses, né? Comprar um controle de Xbox novo. Aí você compra, você personaliza o controle, pá, né? E aí o controle cai no chão e quebra. No chão e quebra. Aí você fica com raiva, você sofre, você xinga o Deus e o mundo, né? E é apego também. Você sofre tanto quanto perder uma namorada ou um namorado, né? Eu tenho um Xbox One, sim. Um One S. Vou virar professor de filosofia, mano. Ah, rapaz, não vira não, porque não vai ter mais emprego. Porque já que filosofia não é mais disciplina, então a galera não vai mais contratar professor de filosofia, não. Eu recomendo estudar, mas não para viver como professor de filosofia. acabou a época que ser professor de filosofia dava dinheiro para comprar um Xbox. Então, o apego, o desapego e a ignorância, né? A ignorância, segundo o Buda, esses são os três venenos da mente que fazem com que a gente fique preso na roda do samsara, né? Samsara é a roda de ilusões. Então, por exemplo, eu acho que, né, agora que eu tenho esse controle do Xbox, eu serei a pessoa mais feliz do mundo. Então eu me apego a isso, né? Eu viro um gamer. Yes, né? Agora eu faço parte de um time de Call of Duty, não sei o que, pá, e de repente quebra o meu controle. E aí se mostra a ilusão de que o controle ia fazer eu ser feliz. É uma ilusão, né? Você conheceu a pessoa
muito legal, você namora com ela e você acha que vai passar a vida inteira com ela, a tua felicidade é essa. E o relacionamento acaba, né? A pessoa morre, né? E você sofre porque você estava preso à ilusão de que uma pessoa te faria feliz. Então o budismo é uma filosofia, né, que tem por objetivo mostrar as fontes do nosso sofrimento, né, e como superar esse sofrimento. Então alcançar o sofrimento é você superar o samsara, que é essa rede de ilusões, essa vida de ilusões que nós temos, e, né, e alcançar o nirvana, que é você olhar para o samsara, perceber que o samsara é ilusão, e você nota então que a felicidade está dentro de você, né? Porque você alcança a iluminação com a mente e você não se deixa mais levar pelos enganos da mente. Resumindo, essa é a filosofia budista, né? É essa a ideia, é isso que os budistas fazem. Eles procuram se libertar, então, das fontes de ilusão que nos levam ao sofrimento. Isso não significa que um budista não sofre, né? Sofre porque o sofrimento ele é inerente à existência humana. O Buda mesmo, né, o próprio Siddhartha, mesmo depois de ter alcançado a iluminação, ele sofreu. O Siddhartha, o Buda, quando o Buda ele morreu de como é quando você perde muito líquido? Não é desnutrição, morreu de anemia. Não é anemia, é outra palavra. Mas enfim, o Buda ele foi comer na casa de alguém e ele pegou uma intoxicação alimentar, ele teve muita diarreia e morreu. Então veja vocês, desidratação. Isso, Fernando. O Buda morreu de desidratação. Você dá. Enfim, né? E então o budismo não fala que você não sofre mais, né? Mas você sabe que é possível superar o sofrimento. Essa é a ideia do budismo, resumindo assim em grandes palavras, né? Pois é, né? Mas tipo, o Buda morreu de uma doença, né, que pode nos matar ainda hoje. Mas enfim, muitas mortes de grandes pessoas famosas são mortes medonhas, digamos assim, porque a nossa morte é medonha, né? Ninguém tem uma morte bonita, né? Ninguém. Hoje em dia a gente mascara a morte, né? Você tá com câncer e aí você vai para o hospital e lá eles maqueiam, por exemplo, né? Te dão um remédio para você não sentir tanta dor, etc e tal, mas toda morte ela é horrível. No fim das contas, né? Não tem morte bonita. Mas é impactante, né? Saber que o Buda, o Siddhartha, ele morre de desidratação causada por uma diarreia. O que pode acontecer com qualquer um de nós, no fim das contas, né? Qualquer um de nós pode morrer assim. Isso só mostra a humanidade do Siddhartha, né? A humanidade do Buda. E a ideia é a seguinte: todos nós temos um Buda dentro de nós. Não significa que cada um tem um outro espírito dentro de si, não. A ideia do Siddhartha é que todos nós temos a semente da iluminação dentro de nós. E a gente precisa então cultivar essa semente da iluminação para alcançar o Nirvana, né? Ao invés de a gente plantar sementes de delusão, ao invés de alimentar os enganos da nossa mente, a gente precisa alimentar a semente da iluminação dentro de nós. A partir então do caminho óctuplo, que ele chama, né, de pensamento correto, a fala correta, a audição correta, tudo isso tem a ver com a compaixão, né, com o amor aos outros. Essa ideia toda é muito parecida com a ideia do Sócrates, né, porque o Sócrates fala a mesma coisa 400 anos depois,
com a frase do conhece-te a ti mesmo. Segundo o Sócrates, a felicidade ela é possível a partir do exame interior, quando a gente conhece nós mesmos e aí nós encontramos a verdade que habita dentro de nós. Né? Então, para o Sócrates, a gente sabe a verdade, mas a ignora. Tá? Uma ideia muito parecida com o Buda, né? A ignorância como sendo um dos 3 venenos da mente. Né? Então, a gente precisa, segundo Sócrates, superando a ignorância através da filosofia, que é o exercício da reflexão, que a gente consegue alcançar a verdade. Né? Assim, tem paralelos, né, com a ideia do Siddhartha. Então, né, para encerrar a aula, né, já passou 3 minutinhos. Então, o budismo ele tem tanto tempo de existência quanto a filosofia grega, né, já que o Siddhartha ele é ali do ano 800, do ano 600 a.C., né? Mas somente agora a gente conhece o budismo, né? Conhece agora principalmente a partir da figura do Dalai Lama, né? Que a partir do Dalai Lama, né? Que é o representante máximo do budismo tibetano, que a partir, né, da sua jornada pelo mundo para falar da opressão dos tibetanos, que os tibetanos sofrem sobre os chineses, então acabou apresentando também o budismo tibetano. E outra corrente bastante famosa é o Zen budismo, né, ou Soto Zen, que começou a ser conhecido no Ocidente também a partir de alguns monges, né, do Zen budismo, eles migrarem para o Ocidente a fim de divulgar a filosofia budista, né? Então, aqui no Ocidente a gente tem o budismo tibetano, algumas correntes do budismo tibetano, e a figura mais famosa é o Dalai Lama, e também o budismo japonês, né? A partir do Zen budismo ou do Soto Zen, né? Aqui no Brasil, acho que a figura mais famosa do Zen budismo é a monja Koen. Né? Enfim, é isso. Então, o budismo, né, é uma filosofia que é tão antiga quanto a filosofia grega, mas que a gente não conhece, né? E não se fala, né? Então, na próxima aula eu vou falar um pouquinho da filosofia africana, e aí eu falo da origem da filosofia grega e a gente encerra essa parte da origem da filosofia, ok? Me perguntaram aqui se eu sou Team Godzilla ou Team Gong. Não sei quem é o Gong, não conheço. Godzilla eu conheço, o Gong eu não conheço. O Rodrigo fala que chegou falando do Dalai Lama. O Dalai Lama é o Lama, né, no budismo tibetano é professor. Né? Professor. Então o Dalai Lama é o maior professor de todos, é o principal professor. Ele é como se fosse o Papa, digamos assim, o Papa do budismo tibetano. De uma corrente do budismo tibetano. Tá? Porque o budismo tibetano tem 4 correntes. Dessas 4 correntes, 2 delas têm o Dalai Lama. Então tem 2 Dalai Lamas no Tibete, mas a figura mais expressiva é esse Dalai Lama que a gente conhece. Que viaja pelo mundo. Okay. King Kong. Não, eu sou time Godzilla. Gosto mais do Godzilla. Tá bem, gente? Então é isso. Quem quiser já responder o fórum que eu deixei lá sobre mitologia, fica à vontade. Se alguém quiser esperar um pouquinho para até eu liberar a aula escrita, também fique à vontade, tá? No mais é isso. Semana que vem a gente se encontra de novo, tá bem? Professor, você faz chamada? Língua de chamada? Não faço chamada não, Cauã. Tá bom? Como eu tenho muitas turmas, é praticamente impossível eu conseguir dar conta de fazer chamada e preencher todos os diários com presença e falta. Tá bem? Então, tchau, até semana que vem.